Olá, Olá. Olá, Marabô, tudo bem? na paz. E você? Tudo bonzinho. Hoje a gente tem um amigo, uma pessoa que nos contatou para participar de uma conversa entre amigos, uma conversa a três. Graças ao macrocosmo, em que posso ajudá-los? Quer fazer sua primeira pergunta? Sim, sim. A gente queria saber mais um pouco sobre essa questão do amor próprio. Diante da capacidade humana interpretativa, quando se vê como ser distinto e separado do corpo antes de se entender que ele é o eu que transpassa o próprio corpo, onde o corpo decodifica e expressa a intenção pura através de filtros mentais e de filtros do externo, o melhor caminho para reconhecer e aprender o ecoar e o transpassar da existência sobre a essência que tudo é o amor próprio. Quando você se ama, é impossível se depreciar no intuito de agradar ou de ser normal em um comparativo a todos que são diferentes, propositalmente para o convívio e evolução de todos. Entende? Entendo, sim. Dentro desse amor próprio, a pergunta é de suma importância e interessante, pois nos coloca no contexto onde tudo o que ocorre de forma egoica e contra um auto-entendimento também é amor próprio, pois propõe a experiência não só de si, mas dos outros. A culpa não é o caminho. Sobre a pergunta que você fez da última vez que nos vemos, onde o próprio livre-arbítrio se coloca sobre o concluio da intenção pura de dois seres. Dentro desse contexto, ofensas ou processos não tão felizes diante da interpretação dos outros observadores nada mais é do que o livre-arbítrio mútuo e o amor próprio prevalecendo sobre o autoconhecimento dos dois dentro daquela bolha, naquela proposta, independente do contexto. Mas enfim, é um papo, uma conversa simples em uma beira de bar ou em uma cadeira, eu não sei bem. Não é um É, tutor falando, apenas um amigo. O que você Sim, sim. acha de amor próprio? Quer responder primeiro? eu primeiro? Eu Uhum. primeiro, para mim, amor próprio é eu conseguir me aceitar incondicionalmente e me perdoar incondicionalmente sempre, mesmo que sabendo que tudo vai melhorar, porque tudo vai melhorando, mas sem aquela obrigação de ficar me julgando e me chicoteando constantemente. Para mim isso é amor próprio. E aí essa aceitação aí, só assim eu consigo aceitar outra pessoa também, incondicionalmente. Porque não dá para. Tranca-Rua disse que amor próprio é ser do caralho. Ele também está na mesa ajudando a sustentar os campos para que não haja quedas no Wi-Fi, como diz o nosso amigo, novo amigo. Olha, mas agora eu tenho que explicar um pouquinho o que é ser do caralho. É não colocar com medo em um entendimento de que tudo sempre é o melhor e o manifesto está sempre em equilíbrio com tudo e com todos. Se manifesta porque é o melhor, por mais que a minha interpretação sobre os meus filtros
colocam aquela conotação como ruim ou boa. Aí fica bonito, porque então aí eu posso dizer que então eu pertenço ali do jeito que eu sou e do jeito que eu fui, e todas as pessoas pertencem também naquele momento, do jeito que elas são e do jeito que elas foram. Tudo faz parte. Amor próprio é ser autêntico, por mais que essa autenticidade leve um estado contrativo ao outro e a outrem, ou até mesmo ser que narra como um observador, influenciado pelos fatos e pela forma que ele vê os fatos ao seu passado, que introduzem uma interpretação sobre os fatos atuais, mas nós não estamos dando ao amigo o direito de dar a opinião dele sobre o mesmo amor próprio. Ah, não, por mim é praticamente parecido com o dela. Mas eu fico imaginando sempre, Pois não. Como essa ação, né? Tipo, para expressar realmente, porque não adianta a gente ficar falando, é amor próprio, né? Vai ser parecido a algo com se impor, né? Do jeito que você quiser. Querer é isso que eu não quero, tipo... Querer então, é isso que eu quero diferenciar. Querer é um amor com base no prazer. E não é próprio. É um amor dentro do ego coletivo. Então não é no eu. Quando eu desejo, eu quero. Se eu quero, eu amo. Mas a forma do eu é basicamente enviesada, pois dá um contexto ao ego e à mente que coexiste sobre a mesma essência ou consciência que transpassa essa essência. Perdão, que transpassa essa mente e ego. Porém, quando você se coloca em uma situação, normalmente a sua mente te propõe interpretações, mas as ações em si não são raciocinadas. Se você parar para refletir, os atos em si não são milimetricamente pensados ou colocados em contexto antes dos mesmos ocorrerem. Dentro desse ponto de análise, você sempre vê que o contexto ou formatação daquela realidade nada mais é do que o concluio entre as essências que estão naquela proposta. E diante dos fatos, a sua mente lhe propõe várias interpretações e formas de se colocar. Quase sempre, depois que você tem uma conversa, você se pergunta: como eu poderia falar diferente as mesmas coisas? Porém, isso é impossível, pois o concluio se fez ante a simbiose das duas bolhas e das duas intenções puras, que passaram pelos filtros do grau de consciência, ego e interpretação do externo, a forma com que se vê, e também as influências do próprio ecossistema, que influencia e bombardeia as ideias. Diante disso, a melhor forma se manifestou dentro daquele diálogo. E fora daquele diálogo, você tem outros tipos de influências e outros tipos de interpretações, te dando outras conotações à mesma realidade. E por isso você se pergunta: por que eu falei desse jeito? Mas a resposta é que você falou daquela forma porque foi a melhor forma encontrada na mistura dos dois seres que estavam ali se falando. É complexo, mas... E esses pensamentos que vêm depois, tem alguma coisa a ver com merecimento? Você merece um macrocosmo, mas as influências sobre pensamentos são contextos sobre o que você nutriu ontem e no passado. Vamos supor, apenas uma analogia, você anda de moto. Dentro disso, alguém te fecha. Você tem algumas opções. Entre elas é pensar: ok, ele é uma besta quadrada, mas dentro dessa besta eu não vou acabar com o meu dia e ficar nervoso.
Isso influencia o seu padrão vibracional e você ecoa perante a atmosfera ao seu derredor de um jeito. Mas se você fica nervoso e além de achar que ele é uma besta quadrada, você se coloca em um estado de raiva e acaba com o seu momento, dando a coisa mais valiosa do seu momento, que é o tempo, todo a essa raiva. Assim, a influência sobre a atmosfera e o estado onde você está são diferentes. Isso fica gravado no campo. E depois de certas circunstâncias ou certas experiências, a forma com que o externo se aglutina e se mistura, influenciando o seu mental e até mesmo o transpassar da sua essência, te dão outros tipos de propostas mentais e conotações. Por isso, um filósofo colocou uma certa interpretação sobre o passado, presente e futuro, sendo que existe o presente do passado e o presente do futuro. Assim, você se dá e se coloca ante a proposta sabendo que o seu presente é nada mais do que o passado influenciando o seu estado atual, naturalmente e de forma sistêmica. Entende? Sim. E até, por exemplo, aquela frase de Cristo, então, tipo, aquele que mais tem, mais lhe será dado, e aquele que pouco tem, pouco que tem, lhe será tirado. Tipo, por exemplo, se você tem cada vez mais raiva, você vai ter mais oportunidades ainda de ter cada vez mais raiva. Exatamente. Assim. Já dizia o mesmo Cristo, porém, isso incomoda, e por esse motivo não foi gravado. Você é o que alimenta. E a única coisa que acumula é o que você vê como mal, pois a luz apenas é, e assim ela sempre ilumina. Ela apenas é. Compreende? Sim. Ou seja, a pessoa pega a luz e transforma ela em trevas, né? Trevas é uma conotação um tanto deturpada. A trevas é uma parte do espectro da mesma luz, mas ela transforma em um sentido interpretativo sobre as mesmas trevas que funcionam como um padrão ou como um ponto, como um buraco negro que sempre puxa com a gravidade. Aqueles pontos e aquelas interpretações sempre influenciando a mesma de uma forma tendenciosa e contrativa. Ela cria o seu próprio monstro, como em algumas literaturas também abordam. Compreende? Sim. É apenas uma analogia ilustrativa diante da própria psique em um padrão comportamental, onde essa mesma analogia pode ser dada às crenças e a pontos de vista não tão funcionais aos momentos que as pessoas se colocam. Não existe bem ou mal, existe uma conotação e uma interpretação sobre o mesmo. Compreende? Não, existe o que você falou no final? Estão enfatizando, não é mesmo? Sim. Quanto mais os cachorrinhos estão latindo, mais vontade de latir eles estão ficando. Deixa eu fechar aqui o microfone. Não há problema, você me ouve bem, menino? É só o final que você falou que não deu para entender. Não há luz ou trevas. Existe intenção e funcionamento sistêmico. Diante disso, todo o processo que é dado como ruim ou bom são apenas interpretações das pessoas que se colocam dentro
de contextos ou de pontos de vista. São observadores, observando e interpretando com as ferramentas que têm. Entende? O menino mesmo estava vendo alguns vídeos que dão um contexto sobre o mal ou sobre o que ocorre diante das evocações dos padrões mentais negativos dos telespectadores ou da audiência que procura esse tipo de áudio. Se fosse há um tempo atrás, ele sentiria repugnância no mesmo fato, mas ele olhou com olhos de estudo e não viu como mal, viu como ferramenta. Assim, podemos usar o mesmo exemplo de que se existe um macumbeiro ou alguém que pratica magia, bruxaria ou qualquer outro tipo de interpretação sobre qualquer seita, inclusive Halloween ou qualquer outro tipo de coisa, dão um contexto, bem ou mal. Sempre alguém que se coloca no amor próprio e no autoconhecimento tenta aprender consigo o que incomoda nele. Se incomoda é seu, e se não incomoda, e você vê como estudo, estamos buscando o mesmo amor próprio nos outros. Naturalmente, eu aprendo com as reações que vocês têm diante das minhas palavras. Para mim é um êxtase. E para vocês também, em algum nível da própria consciência. Como diz Maria Padilha, é um Tantra. E dentro desse Tantra, todos vibram e todos se sentem. Como a mesma diz também, estamos todos fazendo amor o tempo todo. Entende? Sim. Eu sei que você ficou com certas dúvidas sobre os contextos dessas experiências e também festas. Por favor, menina, pode perguntar. Então, por exemplo, uma pessoa que ela está vivendo um momento de muita angústia ou, sei lá, depressão, ela está vivendo aquilo, por exemplo, ela está vivendo aquilo para que ela, mesmo daquele jeito, possa ter esse amor próprio, então, vamos dizer assim, um outro tipo de Exato, interpretação, né? exato. Eu irei responder essa questão, mas o argumento e as colocações anteriores foi para a menina. Enquanto eu respondo, por favor, formate quais dúvidas você tem sobre esses eventos como Carnaval, Halloween e etc. Natal. Ok. Ok. A pessoa que se coloca em um estado depressivo, ela está diante de uma depressão na sua estrada da vida. A mesma está tendo experiências, a mesma está se conhecendo a um ponto, dentro de um próprio poço, aonde ela vai cavando o poço, encontrando seus estados contrativos, como foi dito por você de forma sábia. Quem é muito aumenta, soma, e diante disso a pessoa vai se afundando cada vez mais, se sendo experiência para ela e todos ao seu derredor. Porém, se há manifesto há equilíbrio, e as mesmas crenças que a levam a esse buraco são as crenças que podem salvá-la diante de uma interpretação diferente, dando um contexto de vida e não de patologia, tampouco de estados, aonde o buraco que está sendo construído é tapado pelo externo ou por remédios. Não estou dizendo que os remédios são ruins, mas eles mediam entre os sintomas e a essência do problema.
O tema será abordado no futuro. Eu peço desculpas por não aprofundar tanto, mas a sua afirmação é correta. Esses processos contrativos e distintos, duros, difíceis, são processos de autoconhecimento de todos que estão sendo influenciados por aquele momento. E até mesmo pela conexão, né, que ele faz, tipo, se sentindo cada vez mais desse jeito, ele vai se conectando, né, com essa energia cada vez mais também, né. Exato, ele gera Espalhando. bolha, sim. Porém, a afinidade sempre coloca os contextos que se afinizam. É como se aquela vibração fosse uma frequência distinta que não afetasse quem não se afinizasse com aquele contexto ou aquele lado sombra. Não existe injustiça no macrocosmo. Sim, sim, sim. Porém, as abordagens serão melhores construídas pela nossa amiga Padilha em uma próxima proposta. Pois não, menina. Bom, a pergunta é sobre a importância das comemorações tribais, como, por exemplo, eu chamo de comemorações tribais toda festa coletiva que se faz num grupo. Então, Carnaval, Halloween, Natal, que mais se comemora? Todas as comemorações que se faz, festa junina, dia do Ano Novo, Réveillon. Qual a importância dessas comemorações tribais em aliviar processos contrativos coletivos e assim construir um senso de coletividade dentro das diferenças individuais inerentes a cada tribo. Então, em resumo, uma festa como o Carnaval, por exemplo, age como hora de uma guerra civil ou uma guerra religiosa dentro de um país, dentro de uma nação, dentro de um grupo? Vamos abordar de uma forma mais simples. As festas tribais, independente das conotações ou modos de usá-la de uma forma social, atualmente difundida pelos meios de comunicação, nada mais é do que uma ferramenta de coligar, uma forma de moldar os lapsos da psique e os processos mentais de cada um, religando aquilo a um conluio entre todos que participam de tal festa sobre uma intenção pura e unitária. É uma grande magia que, sim, desaglutina e deixa os campos menos densos. Porém, todos os participantes têm seus egos, graus de consciência e formas de ver o mundo. As mesmas festas, tomando uma certa magnitude, podem serem ferramentas de experiências distintas. Em tudo, a beleza, e em tudo, a tristeza, depende do observador, depende do ponto de vista. Eu, particularmente, adoro sentir e notar os campos de um carnaval, por exemplo. Porém, muitos seres veem esse evento como um evento horrível, onde espíritos ruins, diante da ótica deles, usam as energias de forma depreciativa diante da ótica deles. Porém, eu vejo como um processo de afinidade. Você pode estar no inferno em plena paz. É uma festa. O que uma festa faz? Festeja e amplia. Alegria. São contextos idênticos. Mas existem várias formas de ter alegria, sobre vários contextos e vários integrantes. É muito amplo, mas espero que você entenda, e todos que nos ouvem, inclusive o amigo, que em tudo que é extremamente bom,
também tem mal. E tudo que é extremamente mal também tem o bom. Yin e Yang. Entende? Mas o que você chamaria de mal nesse sentido? Porque tudo é afinidade, aprendizado, autoconhecimento mútuo. Eu tenho Conceitos dificuldade com isso. interpretativos respeitando a todos, Sim. aonde as pessoas veem o mal e vivem em tal dualidade. A resposta é para todos. Como amplamente discutido, o bem e o mal não existem. O que existe é a intenção pura. Porém, tratar de temas tão abordados sem ignorando a conotação sobre a interpretação de todos seria um tanto leviano da minha parte. Portanto, mesmo sabendo que bem e mal são conotações de interpretações de observadores, eu me coloco usando os mesmos termos a em respeito, pois estou adentrado em um mundo que usa tais temas. Entende? Sim. Mas nós iremos abordar com mais amplitude e mais respeito aos temas diante de tais festas. Lembrando, são festas. Sim, são festas. É muito bonito, por exemplo, numa festa junina, quando as crianças vão dançar quadrilha e eles se juntam. E aí tem uma partezinha da dança que todas as crianças levantam os braços e os amiguinhos passam embaixo daquele arco, né, que é formado por todas as crianças. No momento de grande alegria, aquilo é um imenso passe coletivo, muito lindo, na estação mais fria do ano, onde tende-se a adoecer mais fácil, problemas pulmonares, gripes, essas coisas. Então aquilo, as pessoas talvez não veem, mas aquilo é um ritual de proteção para toda a tribuzinha que está fazendo aquela dança. É muito bonito. Vamos usar um contexto um tanto mais expressivo. As crianças se vestem de monstrinhos. No Halloween, sim, elas se vestem de monstrinhos. Elas são crianças sobre essências belas e se vestem de monstrinhos. Nem sempre todos têm o mesmo medo. E às vezes alguns têm medos de certos monstrinhos que outras crianças se vestem. Isso trabalha de forma coletiva os medos de todos. Eu vejo isso como uma eterna e ampla magia de dissipação dos receios e medos de todos. A nível planetário, é uma festa que ajuda a desconstruir os medos enraizados e emana energias únicas para seres que usam tais energias como ferramenta para desconstruir patologias e certos processos contrativos, como esquizofrenia, por exemplo, que alguns tratam como uma patologia grave e acabam usando metodologias não tão interessantes, a meu ver. Portanto, o cuidado e respeito sobre tais festas tribais é de suma importância, pois a mesma coisa que é levada como um processo de alguém que bebe a noite toda e mata alguém e suja a imagem de tantos, pode ser usada para os mesmos tantos que ajudam milhares em processos, talvez esquecidos ou ignorados pela busca da felicidade do externo que o próprio sistema propõe. Sem contar que eu acho um grande treinamento espiritual para as crianças, isso de você sair, ver os seus amiguinhos vestidos todos de monstrinho e saber que ali no fundo, atrás daquele monstrinho, tem uma essência divina, tem um amiguinho, tem uma essência. Então, Quais são os temas que a maioria dos desenhos de sucesso abordam atualmente? Como são os personagens? como são os personagens? Monstrinhos. Sim, Não, mas tem monstrinho, tem bichinho que fala, tem monstrinho, tem menino, tem o criança, bichinho que fala pode ser um monstrinho ou uma outra ótica. Sim, tem razão, tem razão. Mas existe esse tema de se ver que o diferente não precisa
Não precisa ter medo do diferente. Tem Pois esse é, tema. é uma correlação interessante. Estamos construindo o diferente como normal. O sistema se contrai diante do preconceito e da discriminação das minorias. Mas aos poucos as mesmas minorias vão criando força, pois usam a autenticidade como ferramenta de autoconhecimento e acesso ao todo. As diferenças terão força e a busca da normalidade irá contra os mesmos processos e ser normal será minoria no futuro. Entende? Sim, normal é só um pontozinho onde você coloca a máquina secadora para secar a roupa. Tem um negócio lá que chama assim, normal. É o único lugar que eu já vi normal, é ali. E na curva normal, né? Do distribuição da probabilidade. São os únicos lugares onde eu vi normal. Assim mesmo, se você olhar de forma ampla, é uma reta. Mas enfim, o nosso amigo está em silêncio. Por favor, nos abençoe com a sua sabedoria. Tem alguma dúvida? Como é que é isso? Ele tá rindo da secadora, porque ele lembrou da secadora dele. Nada, tô rindo do Foi negócio da uma sabedoria. Foi uma piada. Vamos ver aqui. Eu sei que Então, você não gosta de dizer que você é sábio. Incomoda. É um defeito, como esse menino tem defeitos. É normal. senão o ego já pega fogo, né? Exato. Interessante como eu sei das coisas, não é mesmo? Ah, já que você Seus estava falando Exus são das festas fofoqueiros. de carnaval. Esses são fofoqueiros. Já que você estava falando das festas e etc., por exemplo, uma chuva, uma tempestade, tem alguma coisa a ver com limpeza energética da cidade, sei lá? Todo processo contrativo serve para a harmonização do sistema como um todo. Assim como a sua alimentação demonstra a forma com que você precisa dos aminoácidos e sais minerais, proteínas e carboidratos. Tudo é equilíbrio. Quando há um desastre, há a necessidade de uma expansão diante de uma proposta contrativa, onde a humildade e a solidariedade humana demonstram em seu estágio mais belo, por mais que diante de uma catástrofe ou um processo de difícil aceitação do coletivo. É duro, mas é um caminho diante da harmonização do planeta. Sim, mas imagina sem ser o contexto de desastre mesmo, tipo só um vento muito forte, sei lá, na cidade inteira, ou uma tempestade assim que você só vê na outra cidade, assim, é algum, sei lá, algum tipo de Sim, limpeza mesmo que acontece? é natural. São manifestações da necessidade do coletivo. Não só seres humanos, todo o coletivo. É um elemento que passa por esse contexto e faz o trabalho dele diante da necessidade do todo. Quem cuida desse tipo de evento e manifestação vê os seres humanos como parte de um ecossistema, onde eles não são mais importantes do que a árvore que embeleza avenidas principais de determinadas cidades. Compreende? Sim, sim. Nós temos mais alguns minutos. Alguma outra dúvida? Tem como você falar um pouquinho mais sobre aquela questão da mente ser um aparelho lá que está conectado na gente, alguma coisa assim? A mente é o instrumento de manifesto. O universo é mental. Por isso, a energia se chama energia psiônica, pois vem do termo psique. Diante do próprio manifesto, a mente decodifica, como o corpo, as expressões e instigações da consciência e do próprio espírito. Sem a mente não haveria manifesto, e sem ego não haveria beleza. Ou seja, é como se você fosse um canal
um rio que é canalizado. Os afluentes e as nascentes são as influências da sua essência e do seu espírito. Aquele rio passa por certas peneiras e certos níveis, onde ele executa certas curvas. O manifesto no físico é o mar, porém a água vem das nascentes e ela é influenciada até chegar no mar. A mente são os filtros, os canais e a poluição e a influência que são jogados no próprio rio até desaguar no mar. Entende? Sim, mas isso na Sem visão, mente não existe, mas isso na visão do pois não espírito há não tem manifesto. problema, né? Não tem problema, né? Toda essa Não, influenciação, não. não há problema. Existe o manifesto, existe a experiência. E esse é o método. Quando alguém fala para você não ouvir a sua mente, para mim, soa um pouco ilógico, porque esse caminho é um tanto distante da realidade e te leva a um caminho mais distante, até você entender que a sua mente é quem te propõe ideias e a sua paz transpassa e é muito mais forte que a sua mente. Isso demora muito tempo, aonde você entende que a manifestação do coletivo é sempre a intenção pura, decodificada pelas crenças, e você se baseia nas crenças, sempre analisando os filtros, a proposta da mente se torna clara e simples, de forma mais eficiente. Você não precisa meditar 10 anos para entender que a proposta é assim ou diferente. Você precisa se ver no dia a dia. Não estou dizendo que quem medita é ruim, longe disso, apenas dando ferramentas a quem não medita. Sim. É bom ter uma caixinha de ferramentas, ao invés de só uma. Os braços não são tão fortes para andar com tantas ferramentas no momento. Ah, não, mas eu estava dizendo que, assim, por exemplo, quem medita também pode considerar que existe essa outra ferramenta para quando, entendeu? Sim, de fato, foi uma brincadeira. Olha, dá para carregar pelo menos duas chavinhas de fenda, não tá tão ruim, não. Estamos trabalhando. Eu agradeço a oportunidade. Agradeço a presença de ambos e de todos que estão sustentando a nossa proposta. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até breve. Tchau, tchau. Gratidão.